21, verso 1 e verso 5. Glória a Deus. Podemos ler? Louvado seja Deus. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Senhor, eis aqui a tua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações. E Pai, fala aos corações dos irmãos que estão aqui no templo e dos irmãos que estão em casa assistindo pelas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, com muita alegria? Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos falar de uma nova estação que nós vamos viver em nossas vidas. Todos nós queremos viver uma nova estação, um novo tempo. E o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Nosso Deus, Ele é um Deus de coisas novas. E os irmãos permitam eu tirar a leitura que eu fiz aqui, do contexto do qual está escrito, para falar com vocês essa noite. Que primeiro eu quero começar com uma provocação e uma pergunta. Quem quer viver um novo tempo de Deus? Eu quero. Eu levanto as duas mãos, eu levanto até o pé, irmãos. Todos nós queremos viver um novo tempo de Deus. Ninguém, tenho certeza que ninguém quer viver na mesmice. Nova estação, o novo Deus, o tempo. Mas para que possamos experimentar um novo tempo de Deus em nossas vidas, existe uma palavra-chave. Nós vamos ler algumas aqui, mas a palavra-chave para que possamos viver um novo tempo de nossas vidas, uma nova estação, essa palavra chama-se mudança. Não adianta, irmãos, eu querer celebrar novos resultados. Estou disposto a mudar. Eu não faço concessão nenhuma. Eu quero pedir a Deus, mas na hora de entregar algo para Deus, e quando eu falo de entregar, não estou falando nem nada a ver com oferta, eu estou falando de se entregar ao Senhor, de caminhar perto de Deus, porque queremos a bênção do Senhor, mas não queremos o Senhor da bênção, e caminhamos longe do Senhor. Então, a chave para vivermos o novo tempo de Deus, porque aqui está falando de novo céu e nova terra, ou seja, o nosso Deus é um Deus de coisas novas. E como é que eu posso saber que é tempo de mudança? Irmãos, eu vou te dar uma receita bíblica, e ela é real. Primeira coisa que você precisa ter é viver. Inteligência natural. Isso. Primeira coisa, inteligência natural. Ou seja, Deus te deu um cérebro para que você possa usar. E para perceber as coisas. Com a nossa inteligência natural é a capacidade de perceber o que está
o que está sendo armado, o que está sendo conduzido, para que nós possamos tomar atitudes e tomarmos decisões em nossas vidas. Irmãos, em primeiro livro de Samuel, no capítulo 23, olha o que é que a inteligência natural, a capacidade de percepção das coisas faz. Davi morava na casa de Saul. Só que, verso 23 de 1 Samuel, percebendo ele que Saul queria matá-lo, ou seja, não desceu um anjo do céu para falar: Davi, Saul que não chegou um profeta: ei, varão, o rei quer te matar. Não, percebendo ele, com um cérebro que Deus deu para ele, assim como Deus deu para cada um de nós um cérebro, ele teve a percepção que Saul queria matá-lo. E o que é que ele faz? Ele foge para o deserto. Só abrir um parênteses aqui. Davi fugiu para o deserto. Davi foi embora. Tem muita gente que fica procrastinando e por muito tempo e não desenvolve o seu potencial em Deus, aquilo que Deus quer para a vida. E muitas das vezes as pessoas acham assim: rebelde é quem sai e quem vai embora. Ei, olha o caso de Davi. Davi sai da casa de Saul e Deus não fica com Saul, Deus vai com Davi. Davi saiu, percebendo ele, com a inteligência natural, percebendo Davi, que Saul vinha no seu encalço para lhe matar. Com a inteligência natural, Davi pega, foge para o deserto e Deus vai com Davi. Deus não fica na casa de Saul. Por muitas vezes nós estamos indo em permanentes lugares onde Deus já falou: eu não te quero mais aí. Ou a tua inteligência está te dizendo: olha, cara, sai fora daí. Sai fora. A tua inteligência natural está dizendo para você: sai fora. Tem que sair, vai viver um novo tempo, mas tem que ter a disposição para quê? Para mudar. E mudar, muitas vezes, é difícil. Envolve muita coisa. Mas precisamos de mudança. Então, primeiro, inteligência natural. Segundo lugar, sabedoria, que é bem diferente de inteligência, né? Sabedoria. Tem até um caso que todo mundo conta, e eu também conto, mas a inteligência é você saber que tomate é uma fruta. Tomate não é legume, tomate é fruta, tá? Então a inteligência te faz saber que o tomate é uma fruta. A sabedoria, ela não vai deixar você cortar um tomate e botar na salada, porque vai estragar com tudo. Amém, queridos? Então essa é a diferença entre a inteligência natural e agora a sabedoria. Sabedoria é a capacidade de discernir pessoas, ambientes, geografias, momento. Em Tiago 1, verso 6, quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá e não lança em rosto. Às vezes eu sou muito inteligente, pouca sabedoria. A Bíblia manda a gente pedir a Deus, peça a Deus sabedoria, que Ele vai te dar sabedoria e não vai te tacar na cara. Esse é o Deus que nós servimos. 3, o terceiro aqui, inteligência espiritual. Queremos viver o novo de Deus em nossas vidas. Queremos viver uma nova estação. A palavra-chave é mudança. E eu estou trazendo as ferramentas para proporcionar essa mudança. Inteligência espiritual. 1 Coríntios 2, 1 Coríntios
2, a partir do 14, diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque parece loucura e se discerne espiritualmente, mas o espiritual discerne bem tudo, porque quem é que pode compreender a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo, inteligência espiritual. Então a gente passa pela inteligência natural, sabedoria, inteligência espiritual. O Senhor para discernirmos as coisas, aquilo que a sua inteligência natural não discerniu, aquilo que a tua sabedoria, o mais sábio que você seja, sabedoria, não conseguiu ver a inteligência espiritual. E Deus dá, e não lança em nosso rosto, e nos dá a mente de Cristo. Eu quero bênção, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero crescer no meu ambiente de trabalho. Se capacite, mas se a mão do Senhor não estiver com você, não estiver andando junto com a sua capacitação, de nada vai servir, ou vai servir pouco. Você vai até chegar algum, mas não vai chegar. Você quer chegar. Quer viver um novo tempo de Deus para a sua vida? Continuamos com a receita aqui. Revelação. Pastor, que revelação é essa? É culto de revelação? Das coisas? Revelação. E a revelação é a palavra de Deus. Você tem uma maneira de falar com Deus. Deus tem muitas maneiras de falar contigo. Mas a principal é a palavra. Aqui não, graças a Deus. Mas às vezes eu vejo alguns crentes com preguiça de ler Bíblia. Aí começa culto Fuji, Kodak, só revelação para lá, revelação para cá, enquanto a verdadeira revelação, a palavra de Deus, fica em casa, fechada, dobrada, empoeirada, em cima de qualquer lugar, ou então aberta no Salmo 91, como inimigo, vou ficar com medo do Salmo 91. Ele viu o Salmo 91 ser composto, aí abre como se fosse um mantra, e fica lá empoeirando. A palavra de Deus foi feita para ser lida. E quando a gente pega a palavra e começa a ler, as letras vão soltando aos nossos olhos. E a gente começa então agora, a palavra começa a incorporar na gente. E a gente começa a alimentar o nosso espírito com a palavra do Senhor. E começamos a ficar forte na palavra. Jesus, quando foi tentado por Satanás, no 40º dia de jejum, Ele que é a palavra, fez uso da palavra para... Quem sou eu para não ler a palavra? Eu me acho melhor do que Jesus, melhor do que Ele para não ler a Bíblia, para não usar a Bíblia. Ou seja, Jesus, que é o Verbo encarnado, que é a palavra, Ele fez uso das Escrituras para vencer Satanás. Ele não virou e falou, sai daqui. Ele não virou, orou de joelho, oh, vai embora Satanás. Ele não cantou um louvor para Satanás. Jesus fez uso da palavra. Satanás vinha, Jesus, mas também está escrito. E Satanás vinha, está escrito, mas também está escrito. Agora, para vencer o diabo, como é que eu, comedor de angu com feijão, não quero ler a Bíblia, mas quero ter uma vida vitoriosa e quero vencer o diabo? Vai ser tapete do inimigo, irmãos. Por isso que muitas das vezes não vão, porque o alimento está aqui à nossa disposição. Está escrito em português, na versão que você quiser. Não é. Se o próprio Jesus fez uso da palavra.
Mas queremos bênção. A gente quer viver um novo tempo, amém? Eu quero. E, queridos, eu quero viver um novo tempo de Deus na minha vida. Todos nós queremos. Tudo isso que a gente está falando é para trazer em nós o quê? Uma palavra de despertamento. Para que a gente possa colocar em nas nossas vidas, para que a gente possa viver um novo tempo em Deus. Quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida do Senhor, quer ter uma vida de tribulação, mas sabendo que no final você vai ter vitória, quer ter uma vida de desafios também, mas sabe que maior é o que está contigo, porque você está forte, porque você se alimentou das Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. Então leia a Bíblia, se alimente da palavra de Deus. Hoje, irmãos, dá vergonha de falar isso, mas eu nasci no lar cristão evangélico. E há 47 anos atrás, eu estou com 49, que eu comecei a me dar por gente, entender as coisas um pouquinho. Você ia nas lojas da cidade, você comprava as coisas com a carteirinha de membro da igreja. Crente representava credibilidade. Acredita nisso? Você abria carteirinha de membro. Você falava que era crente, o cara sabia que você ia pagar ele, porque você era crente. Isso há 47 anos atrás. Isso gerava credibilidade. Eram poucos os crentes que tinham no Brasil. Você falava que era crente e as pessoas zombavam de tudo. Eu tinha um que me chamava, ô irmão Moisés, me zoava. Ô irmão, aí falava nomes bíblicos, né? Ô irmão Abraão, ô irmão isso, ô irmão aquilo. A gente sofreu perseguição, irmãos. Mas os crentes daquela época, eu vou te falar uma coisa. Sabe? Aí o que aconteceu? Aconteceu um evento no Brasil. Muita gente, dizem que até 2032 os evangélicos serão maioria no Brasil. Mas pense que coisa difícil. Aumentou o número de crentes no país. Era mínimo o número. Eram poucos. Não eram tantas igrejas, hoje tem um montão de igrejas. E o que aconteceu? Hoje expandiu. Antes era um córrego fininho, mas profundo, tinha profundidade. Hoje os rios se abriram. Hoje no Brasil tem milhões de evangélicos, mas que não se converteram. Aderiram à fé cristã por causa de uma moda, mas não houve conversão genuína. Eu fico triste em dizer isso aqui. Homens de Deus que sobem no púlpito e já não se referem ao pecado como pecado, mas se referem como erro. Trata pecado como erro, você tira todo o peso que a Bíblia Sagrada coloca. Pecado é pecado, erro é erro, irmãos. Você errou, você vai, no erro que você cometeu, o prejuízo é somente seu. Mas quando você peca, implica na tua eternidade. Você pode ir para o inferno se você viver um arrependimento. Mas pastores, com medo de falar sobre pecado em cima do púlpito, e adotam uma palavra mais politicamente correta, ao invés de ser biblicamente correto, mas opta por ser politicamente correto. Não, sabe, isso aqui foi um erro. Pecado tem que ser tratado como pecado. Erro é erro, irmãos. Erro, minha irmã, é quando você se distrai e o teu arroz queima lá. Foi um erro, não vai te impedir de entrar no céu. Não, é quando você calcula mal e entra com o teu carro numa poça e teu carro fica lá enguiçado. Foi um erro, você vai ter um prejuízo, mas você que errou e não vai te impedir de entrar no céu. Mas se você viver uma vida no pecado, uma vida de pecado, sem arrependimento, você vai para o inferno. É o que a palavra de Deus diz. Erro é erro, pecado é pecado. O sangue de Jesus tem
sobre a vida desses falsos profetas que ficam pregando, amenizando, suavizando o que Deus não suavizou. Suavizando a palavra de Deus para atrair um monte de gente mundana para dentro da igreja, para dizer que a igreja está lotadona. Já tem 1.000, tem 2.000, tem 4.000 membros. Quero ver no grande dia. E nós queremos viver uma nova vida. Queremos ver um novo tempo de Deus. Os evangélicos cresceram demais no Brasil. O roubo cresceu, as facções cresceram, a corrupção cresceu, os políticos ladrões cresceram. Para nossa vergonha, muitos deles evangélicos, se dizendo evangélico, e estão metendo a mão no bolso e do seu dinheiro. Não existe dinheiro público, é dinheiro do meu imposto que está lá. E aqueles gatunos metendo a mão lá. Evangélicos. A bancada evangélica não serve para nada. A bancada evangélica dos deputados serve para nada. Nada. Absolutamente nada. Todo mundo em busca dos seus interesses. Os evangélicos cresceram, não tem profundidade. Por quê? Não se alimentam da palavra. E a falta de profundidade, o próprio Deus fala: o meu povo perece porque lhe falta tempo. Ele está falando, o povo hostil, o povo que é um povo inimigo. Ele está falando, o meu povo, Deus fala, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, porque tem preguiça de botar a cara na palavra. Aqui está a profecia. Você quer receber uma profecia? Abre a Bíblia e vai ler. Deus vai falar com você. Então já falamos da revelação de Deus, a palavra de Deus. Em quinto lugar, nós precisamos trafegar para viver um novo tempo de Deus. E todos nós queremos, amém? Nós queremos viver o sobrenatural de Deus, viver um novo tempo. Então, sobrenatural de Deus. Nunca despreze o sobrenatural de Deus, porque ele existe. Sobrenatural é um ato da soberania de Deus. Quer um exemplo? Algo que aconteceu? Paulo, quem pregou para Paulo? O próprio Senhor Jesus. Que apareceu para ele, ele cai e se converte. Foi um ato sobrenatural. Está na Bíblia. Jesus prega para Paulo. Né? Quando ele chamava Saulo ainda, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quer ver? Todo ato sobrenatural na Bíblia não é algo que está acontecendo toda hora não, tá, irmãos? Eu estava até conversando com os meus sobrinhos aqui, falando, olha, nunca acredite em milagre industrializado. Vai num canto que tudo que é paralítico está andando, todo mundo está todo mundo sendo curado, está tudo acontecendo. Fica com o pé atrás. Os atos sobrenaturais de Deus acontecem. Nós temos fé, nós cremos. Mas não é nada industrializado. Quer ver outro exemplo de um ato sobrenatural? Isaías. Isaías está lá profetizando: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, até que um dia ele vê o Senhor, até que um dia ele vê, né, aquele anjo e tal. Ele, ai que agora eu vou perecendo. Agora parou do ai de ti e começou, ai de mim, que vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu também sou de impuro lábio, ai de mim. Ou seja, o que ele quis dizer? Eu vivo num povo que fala palavrão demais, e eu também falo palavrão. O anjo foi lá com a brasa de fogo, e foi lá e tocou a boca de Isaías e purificou a boca dele. Depois desse ato sobrenatural,
Deus fala, quem há de ir por mim? Isaías grita, eis-me aqui, envia-me. Deixou de profetizar, ai de ti, e agora se torna um missionário enviado do Senhor, porque teve um encontro sobrenatural com Deus. Mas muitos que dizem ter encontros sobrenaturais com Deus, todo mundo depois de um encontro sobrenatural diante de Deus, alguma coisa na vida vai mudar. Continua sendo a mesma pessoa, porque teve um encontro que mudou tudo, revirou tudo, e não conseguiu. Irmãos, e outra coisa, deixa eu falar para vocês, não adianta você saber que tem que mudar, você precisa ter a disposição de tomar as atitudes para mudar. Mudança é uma questão de atitude, vai partir da gente. Ou eu quero mudar ou eu não quero mudar, ou eu quero viver um novo tempo de Deus na minha vida ou eu não quero viver. Mudanças são fundamentais para um novo tempo. Quer viver o novo? Ah não, você está fazendo conta, está no mesmo resultado, sempre no mesmo resultado, sempre do mesmo jeito, sempre naquela prostração, do mesmo jeito, nada para melhor, nada vai adiante, né? Muita luta, e vitória, cadê a vitória? Então, a vida do crente é luta e é vitória, porque nós somos mais que vencedores por causa de Jesus Cristo. Ele que faz assim. Nós passamos por luta sim, por dificuldades, por provações, até para provar nossa fé. Então mudanças são fundamentais para o novo tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas das vezes, eu, você que está nos assistindo, não, devido a um local horrível. Esse local chama-se acomodação. O local de acomodação, ele é terrível. Aquele famoso, tá bom, já tá bom, tá bonito, me conformei, tá tudo certo. O tá bom, irmãos, é inimigo do vai melhorar e o melhor amigo do vai piorar. Então cuidado. Devido ao lugar de acomodação, vocês sabiam que o ser humano se acostuma com a pobreza extrema? Sabiam disso? Eu vou dar um exemplo. Não vou citar nomes, mas faz parte da minha história. História muito antiga, antes de eu morar aqui na comunidade. Eu conheci um camarada que era um excelente profissional. E ele trabalhava, era excelente. Pensa num pedreiro bom, padrão de excelência. E a gente sabia que chegou o nosso conhecimento, estava passando necessidade mesmo, a coisa estava feia. Fomos lá, levamos alimentos, e aí eu não sei nem quanto era na época, mas vamos chutar pelo que é hoje, mais ou menos, vamos por aí. Eu não sei quanto que é a diária de um pedreiro hoje. Não sei, vamos supor que é R$150. Eu consegui uma obra, ia durar uns 6 meses. Ele ia ganhar 100 conto a diária. Sabe o que ele virou para mim e falou? Ele, não, eu prefiro ficar dentro de casa do que ganhar mulher ou criança de casa passando fome. Ao final da conversa ele falou assim, vou botar sal na minha língua e vou dormir para esquecer a fome. Se acomodou no local de miséria. Isso já tem bastante tempo. Incentivando, mas quando você está precisando, você pega um biscate, você pega um bico, você dá seu jeito, você se vira. O camarada se acomodou naquela situação difícil que estava.
Quer ver outra coisa? A pessoa se acomoda com doença. Camarada está com, exemplo, tá? Está com a coluna ruim, torto, só anda torto para lá, tá bravo. Aí um belo dia, ele deita, ele descobre uma posição que a coluna não dói mais. Ele não vai procurar mais, ele não vai matar no médico. Tá bom. E não procura mais nada. Ou seja, se acomodou na doença. Tem gente que se acomoda com a dor. Está com a dor de dente miserável. Aí vai lá, bota, né? Geralmente o pessoal pega alho, soca alho dentro do dente, bota alho dentro do dente, a dor passa um pouquinho, ameniza, já não precisa do dente. Na operação, o dente cai, e aí? Se acomoda com a dor. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, e para você que está assistindo. Lugar de acomodação, ele vai travar a sua vida. Se você for um acomodado, você vai viver uma vida travada. Não é talvez você viva uma vida travada, não. O local de acomodação, o lugar de acomodação, ele vai travar a sua vida. Então não se acomode. Quer viver um novo tempo? Mudanças são necessárias. Você precisa mudar. Eu preciso mudar. Que é Deus que está falando aqui nessa noite. Porque o ser humano luta tanto, gente, para se manter no local de acomodação, por causa da falsa sensação de segurança. Você pensa que está seguro, mas não está não. Uma hora o teu tapete, ó, se acomodou, chegou a uma posiçãozinha melhor no local de trabalho, parou de estudar, não se prepara mais, não busca mais a orientação do Senhor na sua palavra. Daqui a pouco vem mais novo, mais preparado, de repente cheio da graça do Senhor, a palavra de Deus, daqui a pouco está tomando o teu lugar, está te ultrapassando, está pegando aquela vaga que você está sonhando há 15 anos, mas não faz nada para mudar. Você está sonhando com aquela vaga de encarregado, de há 15 anos. Aquela vaga nunca sai. E quando abre, quem está lá abaixo de você, hierarquicamente na empresa, é colocado como gerente, porque se capacitou, porque buscou orientação do Senhor, porque correu atrás. E ainda fica reclamando, que irmãos olhem por mim, passaram na minha frente. Tinha que passar mesmo. Mas nós queremos mudar, amém, irmãos? Amém? Você está me assistindo também? Nós queremos mudança. Por que as pessoas preferem o local de acomodação? Medo do novo, aquilo que não experimentou. Quando nós fomos transicionar da nossa antiga igreja para essa igreja, irmãos, eu morri de medo. Era algo novo. Era algo novo. Antes nós tínhamos todo o suporte, e agora nós vamos ter que caminhar pernas. Mas foi algo necessário. Pensa que não deu medo? Muito medo. Mas mudamos. Porque mudamos, experimentamos o quê? Novidade de Deus em nossas vidas. Porque mudamos, experimentamos o novo de Deus em nossas vidas. Porque tomamos a atitude, tomamos a coragem, dia a dia, mudar. Estou falando aqui essa noite, meu irmão, minha irmã, você está me assistindo, meu irmão e minha irmã que está assistindo pelas redes sociais. Eu quero te estimular a mudar. Mude, para que você viva um novo tempo de Deus verdadeiramente em sua vida. O risco da mudança, toda mudança envolve risco, ainda que pequeno. Ainda que pequeno, mas toda mudança envolve risco. Você não pode ter medo de se arriscar. Toda mudança, irmãos, envolve uma coisa chamada crise inicial. Sempre vai ter.
crise inicial, momentos de adaptações, momentos de você está não rompendo, está deixando um laço que você tinha, está recomeçando novas alianças, novas. É como eu dizendo para Jesus, é novas amizades, as antigas amizades chegando, perturbando o tempo todo, ó. Mas não seja, não seja fanático não, ou seja, ele está querendo dizer o seguinte para você, olha, seja crente, mas seja um crente meia boca, seja crente, mas não seja um crente, seja um crente assim lá, meio cá, e vai empurrando seu evangelho com a barriga aí. Eu já falei aqui 500 vezes, eu não vou cansar de falar. Se você empurra o seu evangelho com a barriga, é porque ele tem pouca importância para você. Se você empurra com a barriga, ah, se der eu vou, se não chover eu vou, se não tiver muito calor, eu vou no culto, ah, se der, ah, se eu tiver uma oportunidade eu vou, ah, se você anda empurrando o teu evangelho com a barriga, é porque ele tem pouco você. E eu canso de falar para as pessoas, priorizem Deus, porque quando você prioriza, quando você se preocupa demasiadamente com as coisas de Deus, Deus irá se preocupar com as suas coisas. Não precisa esquentar a cabeça. Se preocupe com as coisas de Deus, que Deus vai se preocupar com as suas coisas. Eu tenho vivido isso na minha vida. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, quando você deixa de fazer algo até legítimo, de algo que nem é pecado, você deixa de fazer algo legítimo para estar aos pés do Senhor, algo para o Senhor, Ele começa a se preocupar com as suas coisas, Ele começa a cuidar das suas coisas, porque você está cuidando das coisas dEle. Se você prefere o local de acomodação em sua vida e não quer mudar, o resultado é mesmice, mediocridade e atrofiação. Então deixa eu te dar um conselho para você. Muda! Muda! A palavra de Deus para essa noite é: muda! Quer ver um novo tempo? Exige mudança. Preciso que você mude. Em nome de Jesus. O local de acomodação em sua vida, você não quer mudar, o resultado é mesmice, mediocridade e atrofiação. É o pior de todos. Mesmice, vai viver na mesma vidinha de sempre. Mediocridade, sempre na média. Nunca nem sobe. E atrofiação, que é a pior coisa que tem. Que a atrofiação, o que ela faz? Você vai encolhendo, você vai diminuindo. Ao invés de crescer, você diminui. Por quê? Por causa do local de acomodação que você escolheu estar nele. Então busque em Deus, em nome de Jesus. Agora vamos aprender com o Senhor, vamos aprender com Deus. Porque o nosso Deus é um Deus, irmãos, de coisas novas. Nosso Deus é um Deus de novidade. Deus, vemos aqui, não tirei até fora de contexto, Apocalipse, né? Novo céu, nova terra, mas o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Eu estava pensando, hoje, com Daniel, a gente estava falando sobre isso. No início, criou Deus os céus e a terra, ponto. Irmãos, não me pergunte. No princípio, criou Deus os céus e a terra, ponto. Desse ponto, eu não sei quantos anos passaram, quanto tempo foi, só sei que depois desse ponto, a terra estava caótica, a terra estava sem forma, a terra estava vazia. E Deus, Ele não desiste da terra. O que Ele faz? Ele começa a recriar novamente. A terra estava vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus sobre a face das águas. E Deus não desistiu, e Ele começa, haja luz, vai indo, vai fazendo, vai construindo, vai fazendo tudo de novo. Ele não desistiu, Ele fez novo, e de novo. Nosso Deus é um Deus de coisas novas, irmãos. Oh, glória a Deus. A Bíblia nos diz,
nem quando foi criado, nem quando ficou caótica. Deus não desistiu da terra. Só sei que Ele fez tudo novo. Deus refaz a terra. E tudo é muito lindo. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Deus refaz o homem em Cristo, porque se você está em Cristo, nova criatura você é, ou seja, é tempo de mudança, é tempo de novidade para você, é tempo de novidade, é o tempo de você viver o novo de Deus na sua vida. Se você ainda não caminha próximo do Senhor Jesus, entregue a sua vida para Ele. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Pode ser tarde demais. Você que está nos assistindo, se você tomou uma decisão, tomou uma atitude, a mudança, ela começa. Nós vamos indicar uma igreja, pode ser fora do Brasil, uma igreja mais próxima da Bíblia, ainda que seja longe da tua casa, um pouquinho longe, mas nós vamos arrumar uma igreja para você estar seguindo o Senhor, de verdade, e desenvolvendo seus talentos, desenvolvendo seu ministério, desenvolvendo seu chamado em nome de Jesus, desenvolvendo tudo de bom que Deus tem para desenvolver na tua vida. Está chovendo bênção, e muitas vezes quem abre o guarda-chuva é a gente, e as bênçãos não atingem a gente, as bênçãos não tocam a gente. Começa a passar pelo guarda-chuva e ir para os cantos, e não nos atinge, e somos nós mesmos. Hoje é dia de um novo tempo de Deus na sua vida, mudanças de resultado, mudanças de comportamento, mudança no casamento, mudança na sua vida espiritual, mudança do seu relacionamento com o Senhor. Porque quando você muda o seu relacionamento com o Senhor, mais íntimo do Senhor, mais amável você fica e as coisas vão melhorando. Deus vai abençoando, irmão. Estou aqui ninguém de passar por desafios. Já falei, o crente passa por desafios, passa por lutas, a gente passa por dificuldades também. Nós não estamos aqui ensinando um caminho de facilidade, sabe? Você passar, vai ter sim, vai ter luta, mas Jesus vai estar ao teu lado. Vai ter momentos que você vai querer chorar, vai dar desistir, mas Jesus não vai deixar porque Ele vai estar ao teu lado. Você está buscando a sua palavra. Que você possa viver um novo tempo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Saia da mesmice, saia da mediocridade, saia desse local de acomodação que pode te levar, ele vai te levar para atrofiação. Você só vai diminuindo, só vai encolhendo. Sai desse lugar. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. O melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo, mas Deus tem o melhor para você aqui nessa vida. Enquanto você estiver vivendo a vontade dEle, enquanto você estiver vivendo, sabe, o propósito de Deus para a sua vida. Todos nós aqui temos um propósito de Deus. Ah, pastor, eu nasci, mas eu nasci, me deixaram num canto, eu não sei qual foi a situação, se você foi adotado, eu não sei, se você foi abandonado na porta de alguém, não sei se você, não sei como é que você chegou a esse mundo aqui, mas se você chegou, é porque tem um propósito para a tua vida, dizendo para você que tem um novo tempo para a tua vida também, basta que você tome a decisão de segui-lo, e entregar a sua vida, em nome de Jesus. Você que está aqui no templo, você que está aqui no auditório do templo, se você quiser entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nos procure depois do culto. Amém, queridos? Pode nos procurar. Temos obreiros aqui, temos obreiras aqui nessa igreja. Procure os obreiros, as obreiras. Fale com eles. Fale com a pastora, fale comigo. Nós somos acessíveis, irmãos. Pode vir conversar com a gente. Que não tem camarim, que o pastor acaba o culto e vai para o camarim e não pode nem encostar em ninguém, não.
aqui a gente fala com o povão, a gente é povão também, né? E a gente sente falta, então vem conversar com a gente. Sabe, pastor, eu quero caminhar para o Senhor Jesus, como é que eu faço? Como é que eu dou meu primeiro passo? Como é que a gente faz? E a gente vai estar te ajudando, para que você caminhe perto do Senhor, para que você possa viver um novo tempo. Você que é crente, que por muitas das vezes não está, você tem potencial para entregar mais, mas não está entregando aquilo que Deus te confiou. Há um novo tempo para você também. Comece a buscar o Senhor. Amém, queridos? Que Deus possa nos batizar com essa reflexão nessa noite. Quando eu falo de batismo, é na questão de Deus possa incutir na nossa mente, sabe? Eu preciso mudar. O tempo de Deus. Eu não quero mais os mesmos resultados de 10 anos. Resultado, nem é possível. Sou servo do Senhor. Eu não sei, mas vou seguir Jesus de perto mesmo. Para me ser crente, quero ser crente de verdade. Não quero ser. Olha para os irmãos, não. Olha para Jesus. Olha para os crentes que são de verdade. Busque ajuda e nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Que o Senhor possa falar cada vez mais alto e mais forte ao seu coração. Em nome de Jesus. E o que eu desejo para você é um novo tempo de Deus. É um novo tempo de Deus para a sua vida. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, um novo tempo de Deus para você, para sua família, você que está assistindo pela internet, você que está aqui no auditório. Um novo tempo de Deus para a tua família, para os teus filhos, para os teus negócios, para o teu trabalho, mas principalmente para a tua vida espiritual. Um novo tempo. Pastor, mas eu ainda nem me decidi por Jesus. Um novo tempo para a tua vida espiritual, para que você possa ter coragem de mudar e seguir Jesus de perto. Em nome de Jesus, estou aqui para declarar, sabe, ninguém vai tocar nos teus filhos. Ninguém vai tocar em nome de Jesus. Enquanto seus joelhos estiverem dobrados, enquanto você estiver buscando a palavra de Deus, você e a sua casa servirão ao Senhor. Mas essa atitude começa por você, em nome de Jesus. Eu declaro sobre todos vocês que estão assistindo e que estão aqui no templo, um novo tempo de Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos oferecer ao Senhor a nossa melhor salva de palmas essa noite. Nossa melhor. Glória a Deus.